Sejam bem-vindos ao nosso novo projeto Podcast de Fé Sem Filtro. Estamos aqui com o pastor David, que vai se apresentar este podcast connosco. E, irmãos, eu quero primeiramente agradecer a vocês que estão aí desse lado. Este projeto é um projeto piloto e nós vamos começar este projeto hoje. E vamos ter um convidado muito especial, Pastor Érico. Obrigada, pastor, primeiramente, por estar aqui connosco neste projeto, não é, pastor? Uau, bênção. Eu que agradeço, é um privilégio estar com vocês. Que bom. Fogo, porque foi algo extraordinário, sabe? Quando Deus vai nos direcionar, então a gente tende a atender esse pedido do Espírito Santo de Deus. Amém. Pronto, então, daqui é o pastor David Calvala. Nós estamos num projeto enorme e tivemos o privilégio de trazer cá o pastor Eric. Ele faz parte do ministério, daqui a pouco vocês vão saber. Aproveitando, né, o tempo que nós temos aqui, né, eu quero me apresentar, eu sou o pastor Eric, né, sou casado com a pastora Luciane, uma bênção na minha vida, sem ela não tinha ministério, né, e meu filho Nani, né, que ministra louvor, é uma bênção. Né, jogador de futebol, né, não me puxou, porque eu sou muito ruim nas pernas. Basquete é melhor. Mas eu sou bom. E, né, nós somos pastores já há muitos anos, temos parte no ministério profético já há muitos anos no Brasil, ministrando em muitos lugares no Brasil, trabalhando com seminário profético, seminário de ministério, ajudando a fundamentar igrejas lá no Brasil, principalmente Rio de Janeiro, né, fazendo parte da Companhia de Profetas do Brasil, intercessão intercontinental, né, tivemos em muitas reuniões, trabalhamos com unidade, né, fazemos parte da unidade internacional de pastores, então a gente está aqui para servir, né? Então o nosso papel é servir. Estivemos ali no Brasil servindo, hoje estamos aqui em Portugal para servir, e é isso. Um currículo recheado. Uau, fogo. É isso. Mas, pastor, eu quero aqui apimentar um bocadinho este início do nosso podcast. Sim. O pastor veio do Brasil, já falou aqui um bocadinho da sua obra, da sua missão. Mas, pastor, nós temos aqui uma missãozita. Está preparado? Estou. Então, vamos começar aqui por um quebra-gelo, algo assim muito básico, ok? Vamos dar um minuto ao pastor e nós vamos fazer aqui umas questões. Está preparado? Sim, sim. Sente-se nervosito? Tranquilo. Quando a gente fala lá no Rio de Janeiro, está tranquilo. Tá tranquilo. Então, vamos começar a cronometragem. Bíblia ou louvor para começar o dia? Então, Bíblia. Uau. Manhã ou noite para orar? Assim, eu gosto muito do tempo contínuo, que nos ajuda a ligar com Deus. Então, você viver o tempo inteiro orando é melhor, né? É melhor. Mas qual é que... Manhã ou noite tem que dar aquele mesmo... Manhã? Amém. Começar o dia já. Começar o dia, porque, né? Às vezes é um leão, às vezes é 3, às vezes é 4. Pois é. Prontos, café ou chá? Café. Acordar cedo ou ficar acordado até tarde? Ficar acordado até tarde. Louvor antigo ou atual? Antigo. Por quê? Assim, depende do antigo, gente. Depende do antigo. Assim, eu sempre fui muito envolvido, a gente sempre teve no meio de adoração antiga, né? Pessoas tremendas que nós tivemos próximo, né? Pastor Antônio Cirilo, David Killa, sabe? Ricardo Robortella, inclusive, ele ministrou sobre a minha esposa quando ela estava grávida, que falou que seria um homem de Deus que ministraria louvor, e hoje está aqui ministrando louvor. Glória a Deus! E o cara é fera. Benção. Pois é. Pastor, orar em silêncio ou em voz alta? Em silêncio. Uau. Okay. Bíblia física ou no telemóvel? É complexo. É complexo. Porque assim, ler, eu prefiro a Bíblia física. Uau. Só que eu busco estratégias de escutar a palavra
praticamente o dia inteiro. Que bom, que bom, que bom. E aí tem que ser pelo telemóvel. Telemóvel, exatamente. Igualmente. Improvisar ou tudo preparado? Improvisar. Ok. Por causa até da questão do Espírito Santo, né? Exato. Que ele leva onde ele quer e a gente não sabe para onde vai. Então, mas por exemplo, nesta situação, quando o pastor tem um culto, prepara ali qualquer coisa, mesmo que não siga, porque depois tem o Espírito Santo, Sim. ou então vai mesmo na fé. Não, nessa questão eu me preparo muito. Só que assim, quando eu vou ministrar em algum lugar, eu peço a Deus, Senhor, o que o Senhor quer falar ali? Amém. E aí Deus, pela misericórdia, ele me dá a palavra específica naquele local. Aleluia. Falar muito ou ouvir mais? Ouvir mais, né? A gente tem 2 orelhas É. e uma boca, né? O ideal seria esse, né? Apesar que eu converso muito, né? Eu sou de Eu pensava conversar. que o pastor ia dizer falar muito, juro. Eu pensava que Mas assim, é uma coisa que é o ideal, né? Então assim, eu sempre procuro escutar mais, porque a gente aprende mais. Obviamente, obviamente. Pastor, igreja cheia ou igreja pequena? Pequeno. Que bom. Jesus andou com 12, um não deu certo e deixou o Espírito Santo fazer o resto. Culto de manhã ou culto à noite? E agora? Isso aí. Essa me pegou, porque assim, lá no Brasil a gente faz muito culto à noite, aqui se faz mais do dia. Exato. Mas assim, gente, a gente fazia muito evangelismo também à noite. Também. Noite. À noite? À noite. À noite, que bom. Agora, a pergunta final, pastor. Brasil ou Portugal? Brasil. Aí. Malta, vamos terminar. Já. O pastor podia ter escolhido os dois. Estou a brincar. Eu juro que eu pensava que o pastor ia dizer os dois. Eu também. Gente, foi o que eu falei pra ela ali, eu sou muito sincero, eu me quebro por causa disso. E assim, e aqui eu gosto de muita coisa aqui. Só que lá a gente... E assim, eu vou te falar, a maioria dos brasileiros que eu conheço, assim, preferem Portugal. É porque a gente vivia intensamente lá. Então, assim, a gente vivia mesmo, sabe? Não ficava dentro de casa, vendo série, não sei o quê. Não, a gente vivia intensamente. Eu estava falando com a minha esposa que a gente não lembrava quando que a gente chegou antes de 11 horas em casa, lá. Uau. E lá, assim, a gente já é de uma zona perigosa, né? Rio de Janeiro. E assim, a gente Já sempre imagino. fazendo a obra, visitando, né? Hoje a gente, assim, depois de 5 anos, hoje a gente está conseguindo viver o planejamento que a gente queria. Porque assim, nós não viemos para melhorar de vida, sabe? Questão de trabalho, a gente veio para pregar o evangelho. A gente veio para ajudar pessoas, né? Então, e hoje a gente tem conseguido fazer, depois de um tempo, de viver muitas coisas aqui. Assim, esse momento, tipo assim, que nós estamos vivendo, eu posso dizer que é o melhor momento que a gente está vivendo aqui. É um momento maravilhoso, sabe? Um momento que sabe, que graças a Deus a gente está conseguindo viver, sabe, tranquilo, sem nenhum tipo de problema, conseguindo evangelizar, cuidar de pessoas. Então isso é o principal. Aí a pergunta foi, eu já fui no geral, né? Aí já foi no geral. Mas eu gosto daqui também. Uau. Mas o Brasil está primeiro, e eu compreendo. É o seu país. Mas eu Nasci lá, nasci teria lá. aceitado os dois, mas eu teria aceitado os dois. Deu crédito, eu nasci lá. Pastor, passou de 1 minuto, mas é compreensível. As questões eram assim um bocadinho. Conseguimos. Que bom. Passamos a primeira etapa. Que bom. E agora Glória a estamos Deus. aqui a puxar este assunto. O pastor veio do Brasil, está aqui há 5 anos, certo? Vamos fazer 5 anos. Ok. Então, mas vamos puxar um bocadinho no início. Como é que começou a sua caminhada com Deus? Porque, por exemplo, eu sou portuguesa, o pastor é angolano, eu não nasci na igreja. Eu também, não é? Oh, pronto, já vamos chegar lá, já vamos lá chegar. Lá no Brasil, muitas pessoas que eu conheço da igreja e das outras igrejas realmente já nascem ou
têm aquela, como é que eu ia dizer isto? Os princípios. Exatamente, nós aqui é muito católica, a religião Sim. católica e tudo mais. Como é que foi a caminhada? O pastor já deu aqui um spoilerzito que não nasceu na igreja, certo? Isso. Como é que foi? Como é que foi essa chegada a pastor? Interessante. O interessante é que a minha família, uma parte é católica, lá no Brasil, e a outra parte é de religiões de matriz africana, né? Uau, que bênção. E interessante que o meu pai, quando ele foi novo, ele fazia seminário de padre, para ser padre, né? Uau. E aí ele queria muito jogar futebol, ele jogou futebol, largou aquilo ali, depois foi trabalhar num outro segmento. E, né, lógico, né, aí teve o primeiro casamento, depois, né, do segundo casamento, casou com a minha mãe. No caso, teve minha irmã primeiro, que é mais velha que eu. E eles não era para eu nascer, né? Então, assim, foi algo, o milagre já aconteceu aí, né? Eu nasci. E aí, né, fui crescendo, fui integrado na questão do esporte. Tentei futebol, né? Não era na minha aptidão, né? Tanto é que meu filho puxou os avós, tanto é que meu sogro jogou e meu pai também. Uau. E aí eu fui pro basquete, né? O basquete, jogava de base e tal, e focado naquilo ali, crescendo naquilo ali. Só que eu tinha uma vida desregrada, comecei a beber com 12 anos. Então essa liberdade, né, que a gente tinha, não tinha a família disfuncional, sabe? Então não tinha aquela autoridade paterna e tal. E então saía muito à noite desde cedo, ia para bailes e, né, a vida louca, né? Compreendo, mano. E aí quando um determinado momento eu já estava treinando num time, né, numa equipa, eu tive um problema no joelho, quando eu tive que parar, e nisso que eu tive que parar, eu até coloquei, né, a respeito da morte de um grande atleta que nós tivemos, que foi o Oscar Schmidt, né, de basquete, que faleceu semana passada, até coloquei aqui até alguns nomes, a maioria das pessoas, né, que jogaram comigo hoje são treinadores de basquete no Brasil. E ali eu comecei a me entregar muito mais à bebida do que eu bebia antes. Então, à noite, a bebida, eu comecei a andar com jogadores de futebol, e naquela época, né, o ano de 99, 2000, não era fácil, era uma loucura. E nesse momento eu comecei a ver que eu estava com uma depressão. Tinha uma depressão bem forte. Meu Deus dos céus. E nisso que eu tinha uma depressão, lá no Brasil tem questão de fantasias de carnaval, grupos de fantasias, né, que saem, e esses grupos de fantasias iguais, né, de 20, 30 de um grupo, 50 de outro, eu fazia parte desses grupos. Esses grupos geralmente, né, vão para fazer uma justiça, né, no carnaval, percebe? Então, tipo assim, né, tem acerto de contas, essas coisas, então o pessoal anda armado e por aí vai, né? Então isso daí é bem claro, tem vídeos lá no Brasil, né, sabe muito bem sobre isso. Sei disso. E então aí eu estava fazendo uma turma dessa, porque eu sempre desenhei também, uma coisa que eu faço, desenho. Que bom. E eu desenhava, e esses grupos, né, tem umas capas que tem os desenhos atrás e tal. E num determinado momento eu estava fazendo essa turma. Eu trabalhava num órgão público já desde novo, e por causa dessa depressão eu abandonei. Não fui mais trabalhar por causa dessa depressão. E daí, né, fui mandado embora desse trabalho, e naquela crise, né, eu escutei uma voz que falava assim: olha só, as coisas não estão acontecendo, a melhor coisa que você faz é tirar a sua vida. Meu Deus dos céus. E eu escutei aquela voz e falei assim: eu acho que é isso mesmo. Aí sobrou um pouquinho do dinheirinho que eu arrecadava lá das fantasias e tal. Eu fui, terminei de beber, morava só eu e minha mãe.
Por quê? Por causa que minha irmã não morava conosco, mas morava perto, e um adenozinho, né? Eu parei de falar com a minha irmã nessa altura por causa que ela começou a ir para esse negócio de crente, entendeu? Sim. Quando ele se converteu. Meu Deus do céu. Eu falei assim, pô, que negócio é esse aí? Esse negócio de crente. Que negócio é esse aí? E eu persegui, eu estava falando até com o pastor Davi, eu persegui a crente. Né? Quem me conhece sabe. Apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo mesmo. E eu cheguei a fazer de tudo para algumas pessoas saírem da igreja mesmo. Eu era Paulo mesmo. Terrível. Terrível, era terrível. Era terrível. Meu Deus do céu. Quem me conhece sabe. E aí, então, aí nesse momento estava eu e minha mãe. Eu dormia no quarto, ela gostava de ficar mais na sala e tal. Aí eu entrei no meu quarto, fechei tudo e tal, como ela não pudesse abrir, fiz aquela famosa cartinha, fiz uma forca. Meu Deus. Por isso que eu fiz uma forca daqui a pouco. Aí eu fui, me pendurei. Todo arrepiado. Daqui a pouco aí eu desci, eu falei assim, não tem como resolver isso aí, eu vou resolver de outra forma. E eu escutei a voz novamente. Meu Deus. E falava assim, você é um covarde, nem para se matar você serve. Diabo Satanás. Exatamente. Eu falei, então, aí eu fui e me pendurei. Chutei o banco, botei um travesseirinho para não fazer barulho. Isso é sério? Tudo esquematizado. Tudo cronometrado. Tudo arquitetado pelo inimigo. Completamente. E aí, naquele momento, eu fui, aí fiquei pendurado. Por isso que eu fiquei pendurado. E já estava perdendo o fôlego. De repente, eu escuto uma outra voz, completamente diferente daquela. E a voz diz assim, não! Glória a Deus. Glória a Deus. E aí, nesse momento, eu tentando sair, não conseguia. Tentando sair, não conseguia. Eu já estava perdendo o fôlego de novo e, de repente, a corda arrebentou. Meu Deus. Jesus. E eu caí, assim, quase desmaiado no chão. Aí foi quando eu sentei, depois que eu recuperei um pouquinho de fôlego, eu sentei na cama. E fiquei pensando naquilo que estava acontecendo. Aí eu fui abrir uma porta, né, da parte de fora que tinha lá, sim, da varanda. Aí para saber, né, que voz é essa, né? Porque até então não tinha noção daquilo ali. Achava que era uma pessoa. E aí eu estava começando a entender que era Deus, mas assim, não tinha muito discernimento. Voltei a dormir. Aí eu acordei, tirei aquelas coisa toda, né? Aquilo que prendia a porta, a cartinha e tal, botei debaixo do meu travesseiro e tal. Daqui a pouco aí eu fui para a sala, aí cheguei na sala, minha mãe estava na cozinha e de repente bate na porta uma pessoa. Aí eu abro a porta e minha irmã. Eu falei assim, não, entra aí. Não quero entrar não. Eu vim aqui para saber o que você quer da tua vida. Meu Deus. E eu tomei aquele susto porque eu não sabia o que tinha acontecido de madrugada. É o anjo em forma de... Isso aí, exatamente. É isso aí. Eu falei assim, não, entra. Ela, não, vim aqui só para falar isso. Ela foi, fechou a porta e foi embora. E aí nisso, beleza, tranquilo. Aí eu olho para a estante, aí tinha um papelzinho de evangelismo. Né? Aqueles folhetinhos que a gente estava distribuindo, né? Naquela semana aqui. E aí, de repente, eu perguntei para minha mãe, ô mãe, que papel é esse aqui? Ela, não sei, não pegue nada, não sei o quê. Eu falei assim, aí eu olhei e falei, papel dos crentes. Toda hora dos crentes, né? Eu tinha um negócio que eu escrevi, papel dos crentes. Deixa eu ver. Isaías 45. Só que toma a mão direita a tiro para bater as nações e tal, e foi falando, eu não entendendo nada, mas eu continuei olhando, e ali eu te pus o teu sobrenome, ainda tu não me conhece. Eu falei, como é que é? Os crentes estão falando que eu não conheço Deus. E detalhe, eu era um católico praticante. Ajudava a dar aula num determinado momento e tudo, para tu ver. E aí o que acontece? Então, achei um absurdo aquilo ali, não é possível. Aí eu falei assim, primeira prova que eu fiz de Deus. Aí eu falei assim, poxa, deixa eu ver se isso daqui está certo mesmo. Se for verdade, vai estar
na minha Bíblia. Eu tinha uma Bíblia católica, edição paulina. Sim, sim. E aí eu peguei aquela Bíbliazinha, abri assim, ó, na página. Meu Deus. Ufa. Deus não Eu falha. crio as trevas e Eita, formo o Deus. mal, eu te pus o Deus. teu sobrenome, ainda que tu não me conheças e tal, e tal, e tal. E foi falando de várias coisas e tal. E eu sendo confrontado por aquela palavra. Quando eu terminei de ler Isaías 45, Mensagem eu profunda. corri para debaixo das cobertas, comecei a chorar. Porque eu não conhecia aquele Deus vivo. Eu conhecia um Deus morto. E ali ele estava vivo, Oh, sabe? glória a Deus. E eu vi ali assim, poxa, ele está vivo, ele está aqui, ele está falando comigo. E dali eu comecei, aí quando eu levantei dali comecei a jogar uma porção de coisa fora de mim mesmo. Ninguém falou nada, não tive contato com pastor, com igreja evangélica, com nada. E aí eu me lembro que a vizinha, né? A vizinha era de uma igreja. Sim. E aí eu cheguei e eu falei assim, a vizinha da igreja, eu vou perguntar quando que é o culto. Aí eu fui na direção da vizinha, a vizinha estava saindo. Ela fingiu que estava entrando, tadinha. Com medo, né? Acontecendo. Aí daqui, oi, com licença, bota aí. O que foi? Aconteceu alguma coisa? Foi assim. Aí eu falei assim, não, você é da igreja, né? Aí ela, sou, por quê? Tu quer ir lá? Eu falei assim, gostaria de saber os dias de culto lá. Tá, é estranho, ela né? ia estar tipo, Pô, né? Ele vai Vai fazer brincar com a minha cara. brincar comigo, né? Fazer alguma coisa. E aí tá. Aí eu me lembro que foi muito interessante. Eu estava até a começar a falar isso com o pastor Davi e eu fui no culto. Demorou, me atrasei. Falei, eu não consigo ir e tal. Não, vou assim mesmo. Aí eu fui. Cheguei lá, uma igreja de 1.500 membros. meu Meu Deus do céu. E aquelas cadeiras de madeira compridas assim. Eu falei assim, eu vi, não tem lugar para mim, vou embora. Já parece, né? Daqui a pouco a irmã, a recepcionista, ela foi, com licença, não, deixa eu ver um lugarzinho para você. E eu, assim, eu sou magro, mas eu era mais magro ainda, não é a metade que eu sou. Meu Deus. Fácil ver. Ela conseguiu me colocar Encaixar ali. encaixado. Era encaixado. O nome ideal era esse. Eu era encaixado ali. Eu não respirava. Era assim. E assim, aí tá. E tá, a música muito legal e tal. E daqui a pouco. E era um dia de ceia. Aí o pastor, ele botou a mão no peito assim, pegou a mão no microfone assim e começou a falar. Eu preciso pedir perdão a vocês. Preciso pedir perdão a vocês, preciso pedir perdão a vocês. Eu falei, aconteceu alguma coisa? Sim, justamente do dia que aconteceu alguma coisa. E, de repente, ele chega e fala assim, entrou, e a igreja era muito tradicional. Era uma igreja extremamente tradicional. Né? Tu conhece? Eu compreendo. Sabe como é que é? Sei como é que Bem tradicional. E, de repente, ele diz assim, entrou uma pessoa aqui que tentou suicídio. Meu Deus dos céus. E você, para saber que é você, você veio aqui sozinho. Você veio aqui sozinho, não. Deus te trouxe até aqui. Meu Deus dos céus. E eu cheguei e falei assim, olhei para o lado, olhei para o outro, olhei para a galeria. Tipo, será que sou? Eu falei assim, não, pior. Falei assim, alguém trouxe uma mensagem. caguetou. Alguém falou o que aconteceu lá. Não, e eu ainda não era convertido. Eu falei, se eu pegar, eu vou dar uma sua. Eu falei assim, não, alguém falou o que aconteceu. Não, se eu pegar, aí depois eu Tem um vizinho cá? Uma vizinha. E naquela época não tinha, né? WhatsApp, não tinha. Exatamente. Não tinha podcast. Ok. Então, aí eu pensei assim, eu falei assim, uau, só pode ter sido Deus, que ninguém sabe. Aí na minha mente, e os crentes são de Deus. Sério, eu achava um absurdo isso, sabe? Eu achava. Então, às vezes a gente cria, né, sofismas nas nossas cabeças, né, a respeito, né, do evangélico, de como ele é, sabe, de bitolação, é bitolado, né, não pode isso, não pode aquilo. E a questão
que, assim, Deus ele não nos chamou para ser aprisionados, mas para ser livres nele. Amém. Então isso é é verdade. muito diferente. Então, Muito forte. eu quando eu comecei a ver, sabe, as pessoas não acreditavam, as pessoas era muito engraçado, porque há algumas semanas as pessoas iam à igreja, eu perguntava, ué, você é daqui? Não, a gente ficou sabendo que tu veio, a gente queria ver o que tem aqui dentro. Glória. E as pessoas iam se convertendo. Glória Então, tipo a assim, Deus. foi por isso que eu sempre falo, as pessoas, poxa, tô orando por meu irmão que está assim, por meu pai que está assim, por meu tio, minha tia, e eu sempre falo, se eu me convertir, qualquer um se converte. Amém. Eu creio. Então, eu tipo creio. assim, e é batata, leva um tempo, aquela pessoa está conosco e está adorando o Senhor, entregando a vida para Jesus. Então, resistência para mim, a pessoa conhecer a Jesus, para mim é zero. O pastor há bocadinho disse, os crentes são mesmo de Deus. Então, mas a ideia, qual era a ideia do pastor em relação aos crentes? Monstros. Como se fossem os Aquela gente monstros, estranha, alguém esquisita que está ali. o pessoal que anda com a Bíblia debaixo do braço e tal, né? E povo esquisito e tal. E assim, você vê que a Bíblia fala em Romanos, né? Que o príncipe desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Então, o príncipe desse século, o que ele faz? Ele faz as pessoas enxergarem o cristão de uma forma totalmente diferente do que a Bíblia diz, de como a gente realmente vive. Sim, nós vemos isso na atualidade também. Exatamente. As pessoas têm uma ideia completamente diferente da dos crentes. Aliás, nós vimos isso na evangelização, quando fizemos há uns tempos atrás, foi há coisa de 2, 3 semanas, as pessoas olhavam para nós como se nós fôssemos uns anormais, basicamente, mas pessoas totalmente estranhas, esquisitas, o que é aquilo? É uma ideia muito estranha mesmo, quando nós só estamos ali a transmitir a palavra de Deus de amor. Sim. Simplesmente a palavra é essa, amor. É amor, sabe? Eu acho que algo mais precioso do mundo é a palavra de Deus, é aquilo que a gente está levando. Muito. E assim, não sei se é porque também houve um problema de muitos, né? Pregarem a palavra, falarem que era evangélico e, né, não darem um testemunho. Pode ter dessa questão também que eu vi, muitas dessas questões. E interessante que uma irmã, na quarta-feira no culto lá em Albergaria, ela ministrou e ela falando com a menina que trabalha com ela, falando assim que nós somos cartas, né, que precisa ser lido pelas pessoas. Então, assim, isso é muito interessante, porque a Bíblia fala, Paulo diz, né, que nós somos as cartas vivas do rei. Então, eu acho que faltava um pouco no passado essa abertura, como eu posso dizer, essa liberdade, o vivenciar aquilo que a gente estava conversando, né? A questão de ser simples, a simplicidade, sabe? Então, uma coisa que eu sempre ensinei para meu filho, desde 5 anos, eu falo para ele, olha só, ele sempre teve muito talento, as pessoas vinham e falavam, ele jogou com gente que está jogando hoje em vários lugares no mundo, e eu falava para ele, olha só, você está aqui para ser homem de Deus. Ele com 5 anos. Pregar o evangelho é consequência. Então, é uma coisa que eu sempre falei, assim, para o meu filho e para as pessoas. Né? Teve uma irmã que... vocês vão rir agora. Teve uma irmã que chegou e falou assim para mim, você tem que ensinar o teu filho o caminho da igreja. Eu falei, está repreendido, está amarrado. Eu tenho que ensinar o caminho de Deus. O caminho de Deus começa em casa. Começa em casa, obviamente. Né? Então, tipo assim, então, quando você tem o habitat, né, do evangelho em casa, da adoração, então você não vai ter problema. Esse é o segredo. Exatamente. Então, se você esperar chegar no final da semana, né, no primeiro dia da semana, que é o domingo, para estar adorando, ou no sábado para adorar, para ler a palavra, para você ser um cristão, você vai ter problema. Muitos. Então, você vai se dar mal. Entendeu? Então,
porque é um estilo de vida. Que nem você me perguntou, o que tu prefere, orar de manhã à noite? Pô, eu já fico naquela ligação, eu já aprendi isso, entendeu? De você acordar, agradecer pelo dia, orar e tal, mas você sempre no trabalho, tá trabalhando em nome de Jesus, Senhor, e não sei. Mas muita gente não faz isso. Porque uma pessoa passa, eu pelo menos falo por mim, eu quando dou por ela, até quando não acontece nada, eu estou assim, meu Deus do céu, olha pela igreja, olha não sei o que. Eu acho que já é uma coisa tão automática. Isso. É uma coisa mesmo automática. Uma pessoa dá por ela, é como o caminho do trabalho para casa e da casa para o trabalho. Eu automaticamente, eu já estou a agradecer. Eu tenho que fazer aquela caminhada já, mas é porque se eu não fizer, eu sinto que não está bem, não está a faltar ali qualquer coisa, é automático. É até essa questão, eu acho que sim, eu acho que realmente é isso que falta. Eu acho que a ligação. O maior problema é a gente limitar o que é o evangelho, né? O ser cristão. É um estilo de vida. Realmente. Então, tipo assim, quantas vezes, tipo assim, poxa, eu e minha esposa, meu filho na praia. A gente na praia. Estamos lá curtindo na praia e tal, não sei o quê. Daqui a pouco Deus manda eu orar por um cara. E assim, você entender isso é muito bom. Então você tá no jogo do teu filho, futebol, não interessa. Sim. Você, é pregar tempo fora de tempo, é ficar ligado, é você orar. Teve uma vez que o meu filho tinha um probleminha, um rapazinho, né, eles tinham um problema e tal, não sei o quê, o menino não estava bem e tal, ele foi antes do jogo, orou pelo menino, eles tinham 11 anos. Glória a Deus. Orou pelo menino, o menino foi naquele dia, ele fez tantos gols lá, o menino fez 3 gols. Aí quando acabou o jogo, ele veio agradecer o Nani. É isso, é estilo de vida, onde você estiver, não importa. Tu tá na faculdade, tu tá na escola, você tá no trabalho. Gente, eu acho assim, uma coisa que até o pastor Alexandre, né, que eu faço parte da Palavra em Chamas, né, que é de lá de Águeda, e nós temos, né, uma filial ali em Albergaria agora, ele ministrou semana passada falando sobre o evangelho fraco. Por que nós vivemos o evangelho fraco? Porque a gente não vive aquilo que está escrito e a gente precisa viver. E como que a gente vive aquilo que está escrito no dia a dia? Sabe? Não é inventar, não é você. Que nem ela falou também, a questão assim, orar baixo ou orar alto. Gente, você não precisa, não é por, a Bíblia fala que não é por muito falar que seremos ouvidos. Então, a gente precisa ser. A gente precisa ser. Billy Graham, é uma coisa que, graças a Deus, que eu aprendi isso quando eu me converti. Billy Graham, ele disse, pregue o evangelho. Se for necessário, fale alguma coisa. Amém. É isso. É isso. E na medida que o pastor Eric estava a falar, algo chamou muita atenção. Na sua conversão, muitas pessoas começaram a ir à igreja por causa, olhando para ti, esse cara está na igreja, e começaram a vir. Algo chamou muita atenção. Quer dizer que a nossa conduta evangeliza pessoas. É isso? Exatamente, porque o que as pessoas precisam entender, que é o que eu sempre falo até para algumas pessoas que chegam. Né, nada contra com quem fecha a questão do Instagram bloqueado, Facebook bloqueado. A partir do ponto que eu sou uma pessoa pública, eu não posso ter nada bloqueado. Já começa por aí. Então, por quê? Por causa que as pessoas te conhecem. Então, tipo assim, não importa se eu estou aqui no Brasil, as pessoas estão me vendo lá agora. As pessoas estão me vendo no Brasil. Sim. Então, as pessoas sabem quem realmente eu sou. Foi muito fixe o que aconteceu algumas semanas atrás. Um presbítero que nós temos na igreja, a gente estava no culto de lá de Albergaria. Sim. Ele chegou e falou assim, pastor fulano de tal e tal, não sei o quê, eu me converti na igreja dele. Eu falei assim, aonde? Qual sítio? Em tal sítio. Eu falei, eu conheço, com certeza. Tu conhece? Eu acho que eu conheço. Aí, ele é assim. Eu falei o nome da igreja, eu acho que é essa mesmo, tal, não sei o quê. Eu falei assim, poxa, eu já preguei 2 vezes essa igreja. Aí ele, Aí daqui a pouco ele fez a chamada de vídeo, né? Com o pastor da igreja lá, aqui, ó, quem tá aqui, ó.
Aí, na mesma hora, esse pastor de lá do Brasil falou assim, e aí, como está o garoto? Pra tu ver, ele só tinha me visto. Né? Testemunho. Testemunho. A Bíblia fala em Provérbios, melhor o bom nome do que as muitas riquezas. É isso. Tudo vai embora. Tudo Agora vai teu nome, tu, aonde você for, teu nome vai. Então, tipo assim, eu me lembro que eu fui perseguido lá no Brasil um pouco, né, por alguns líderes, porque na época da pandemia eu falei assim, esse é o momento da gente morrer como pastor. Que a gente tem que visitar as pessoas. Não, consequente não. O meu papel de pastor é o quê? Morrer pelas ovelhas. Então rasga a Bíblia, né? Está escrito. Né? Tá escrito? Tá. Então até a gente estava falando até a mais cedo. O pastor da vida das ovelhas. Ué, eu vou mudar isso? Então tem gente querendo ser superstar, estrela e por aí vai. Totalmente, né, antibíblico, né? A Bíblia fala que, né, os discípulos eles vão morrer. Exatamente. Né? Não vão ter várias coisas. Então, né, o meu entendimento de evangelho, que eu junto àquilo que a gente estava falando a respeito da pregação do pastor Alexandre, é realmente, hoje, infelizmente, se vive o evangelho fraco, né? Que a gente precisa restaurar o evangelho forte. É do quê? De você ser exemplo. Porque é o exemplo que faz as pessoas dizer assim, poxa, eu quero ter a vida do pastor Davi, sabe? Eu quero, sabe? Ter a vida da diaconisa Tati. Então, tipo assim, as pessoas veem e falam assim, pô, tem algo diferente, sabe? Eu quero isso aí para mim. É assim que as pessoas verdadeiramente se convertem. Glória a Deus, glória a Deus. Mas aí também entra um bocado a questão das influências. As pessoas à nossa volta, talvez às vezes nós estamos a entrar no caminho, mas as pessoas à nossa volta influenciam o contrário. E o pastor já passou por algo nessa jornada. O pastor disse inicialmente que tinha aquele grupo, não era? Sim. Como é que foi essa situação? Porque o pastor era tão não crente, não é? Sim. Passou a ser totalmente crente. Como é que foi essa situação? Porque isso acontece muito hoje em dia, principalmente, eu falo mais pelos jovens. Nós temos jovens a entrarem aqui e gostam e sentem o Espírito Santo. Só que o problema é quando saem daquela porta para fora. Sim. Como é que se gera as influências? Eu posso falar até pelo fato de ser pai de jovem, né? Exato, melhor E exemplo. assim, ele já passou várias questões na questão do futebol, né? De influenciar ele para o mal. E a gente sempre conversar, orientar e ele se fortalecer e não ceder. Hoje, a maior dificuldade do jovem é não ceder. E o que ele precisa? Precisa de influências boas. Como é que você consegue combater as influências más com influências boas? Principalmente jovens e adolescentes. Por quê? O jovem e adolescente, ele é aquele que quer ser aceito do grupo, pela tribo, né? E às vezes, para ele ser aceito por essas tribos, eles precisam passar por desafios, né, que eles determinam para provar que eles são fiéis àquele grupo, àquela tribo. Por que tu não bebe e tal, não sei o que, bobeira. Aí vai, jovem, cede e começa a beber. Por que não usa droga? Aí vai, começa a usar. Por que você não namora? Vai, começa. Então, tipo assim, tudo é por causa da influência má. Até porque o apóstolo Paulo enfatiza no 1 Coríntios 15:33, as más conversações corrompem os bons costumes. Exatamente. Então, tipo assim, a gente, quando a gente tem filhos, o que eu me preocupei? Eu fui ungido muito cedo. A primeira unção que eu recebi foi em 2007. Uau! E dali eu comecei a ter um grupo, a fazer parte de alguns grupos de líderes, inclusive tem até um bem famoso que está aí em podcast também. E naquela época, assim, né, a minha preocupação era o quê? Poxa, eu não quero que aconteça com meu filho o que aconteceu com muitos pastores, que os filhos se desviaram. É tremendo, é doloroso isso. E eu falei, eu preciso ter uma sensibilidade espiritual, um discernimento, né?
Eu tenho que saber. Aí eu comecei a buscar, a entender, porque assim, o que às vezes atrapalha? A gente ser demasiadamente justo, como a Bíblia fala. Não sejais demasiadamente justo. É o quê? É você querer fazer justiça naquilo que não precisa. É você ser radical naquilo que não precisa. É verdade. E naquilo que você precisa ser radical, correr frouxo. Ah, não, você não vai jogar futebol forte. porque... Isso é muito forte. Mas é verdade, é verdade. Não é? Completamente. E assim, a gente precisa discernir. Você não pode jogar futebol porque é pecado. Você não pode ir para a praia porque é pecado. Não, a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia fala o quê? Você se prostituir, né? Você, sabe, mentir, entre outras coisas, entendeu? Então, o que a gente faz? Vamos equilibrar isso, biblicamente. Não, você pode jogar futebol, só que você não vai xingar palavrão igual os outros xingam. Você não vai ter alguns tipos de brincadeira como os outros têm, mas você tem outros tipos de brincadeira. Tentar equilibrar ali a balança no sentido exato. Ter a sabedoria para você não perder, porque o ideal é o quê? É o pensamento primordial, não perder. Eu não quero perder meu filho. Eu quero que ele seja ligado em Deus e também o termo que a gente fala é desenrolado. Conseguir sobreviver, conseguir resolver os problemas. Então, assim, e ser radical. Ser radical naquilo que é pecado. Não tem conversa. Pecado é pecado, acabou. Então, assim, e uma coisa que eu sempre fui. Cheguei a ser um pouco rígido com ele, fui. As pessoas, você é rígido. Mas em outras coisas não era, porque eu não precisava. Então, tipo assim, mas é o que eu sempre falo, é igual o cartão de crédito. Né? Então, tu tá cuidando dos teus filhos. Né? A maneira que você vai cuidar a conta vai chegar na sua casa. Exato. Então, eu estou educando o Nani. A conta vai chegar na minha casa. Tinha que ser assim, meu amigo. Tem que ser daquilo que o Senhor me direcionou. Porque a conta vai chegar em casa. Porque se ele fizer alguma besteira, quem vai responder por ele sou eu. Né? Quem vai até a delegacia vai ser eu. Percebe? Então, tipo assim, são coisas que assim, a gente começou a trabalhar com líderes lá no Brasil, sabe? Principalmente, bem, sempre focando na família. Porque o inimigo, ele não vem aqui. Ele vem aqui para fazer um teatro, né? Ele chega na igreja para fazer um teatro, para aparecer e tal. Mas o inimigo, ele se apresenta na sua casa. Ele se apresenta no seu trabalho, se apresenta na porta da escola do teu filho, sabe? Ele não aparece aqui. Ele quer... Por quê? Porque aqui vai... Né? Faz o que ele quer fazer, brinca, tenta brincar, se ele não tiver... Mas, assim, ele quer destruir a tua casa, ele quer destruir a tua família. Destrói a tua família, destrói teu ministério. É verdade. Então, assim, Jesus, ele direcionou os discípulos. Olha só, está chegando o tempo que eu vou. Eu peço que fiquem atentos, porque atinge o pastor e as ovelhas se dispersam. Então, isso daí já era direcionado a tudo, principalmente a família. Então, você atinge alguém, né, da família, o pai ou a mãe, desestrutura, né? Você vê, quando um fica doente, todo mundo fica ali, né? Então, tipo assim, é nisso que a gente tem que ter sabedoria, principalmente na questão espiritual. Porque uma coisa que eu sempre falo, o diabo não brinca de ser diabo. Não. Não brinca, realmente, não brinca. Pegando ainda nesse assunto, e na igreja? Será que também há essa sabedoria? O pastor que já veio do Brasil, já esteve em várias igrejas, será que também há essa sabedoria do ministério, dos obreiros, em focar, em tentar, como é que eu ia dizer isto? Pecado é pecado, mas como o pastor disse, seguir a Bíblia, não ser tão exigente em algo que não é necessário. Acha que isso é algo que tem que ser trabalhado ou está bem assente nas igrejas? Isso precisa ser muito trabalhado. Porque eu, pelo menos por mim, já aconteceu isso comigo.
E eu na altura eu senti tipo, tanta pressão para algo que não é necessário tanta pressão. E eu pensei assim, eu tenho a minha mente, eu leio, eu ouço, não é? Eu gosto de ouvir várias partes. Sim, lógico, isso. Porque quando uma pessoa tem dúvida tem que estudar, tem que compreender. Provérbios, né? Desculpa, na Exato, multidão sim. de conselhos vem a sabedoria. Exatamente. E isso aconteceu comigo numa altura de preparação para batismo, em que eu estava ali sentada e assim, meu Deus, estavam a dar tanto foco a algo que não é tão importante. E àquilo que deviam dar foco, por exemplo, a prostituição. Sim. Não é? Porque existe, nós temos que começar a ser abertos em relação a isso, temos que começar a ser abertos com assuntos como a pornografia. Sim. Isso é uma coisa existente. Sim. E eu acho que não há foco nisso. E eu gostaria de saber a sua opinião, a sua visão em relação a isso, em relação às igrejas em geral. Acha que isso é algo que ainda tem que ser trabalhado entre os obreiros? Sim. Eu acredito que precisa ser muito trabalhado. Muito trabalhado. A gente foca muito os jovens porque está se descobrindo, porque é muito influenciado e tal. Mas, no geral, na igreja inteira. Porque isso pega do novo até o mais velho. Exato. Eu nesta questão, principalmente em Portugal, que eu só posso falar aqui em Portugal, nós vemos pessoas, quando se estão a batizar, é novo, é jovem, é adulto, é uma variedade de idades. Sim. Porque nós aqui, como eu já disse, nós aqui somos mais, estamos ligados mais à religião católica. Sim. Só há uns anos valentes é que estamos aqui a entrar e a conhecer, não é, o Evangelho. E eu vejo isso, se nós jovens, eu falo por mim, jovem, aquilo tocou-me, eu penso assim, como é que uma pessoa adulta, não é, na altura, assim, muito mais velha, pronto, Sim. vai entender, vai compreender e aceitar aquilo. E eu já falei isto, até já falamos os dois, que realmente às vezes, não sei se é por serem, eu costumo dizer de old school, tipo, velha escola, serem aqueles pastores assim mesmo, que aquilo tem que ser tudo assim, direitinho tudo. Como é que... Então, a gente veio de... eu fiz alguns... Interessante que eu estava a conversar a respeito disso, né? Eu fiz alguns seminários. E assim, o que me chamou a atenção de seminários que eu cheguei a participar lá no Brasil, não se focava em algumas coisas, se focava mais em dogmas direcionados a denominações. E tem coisas que Deus não se preocupa o horário do culto, a forma do culto, Exato. Sabe? Se vai ter uma introdução, se vai ter, sabe? Então, tipo assim, a forma, né? Assim, quando você vai estudar a questão da primeira igreja, como eles se reuniam, já começa que eles se reuniam em casas. Né? Só havia a igreja de Jerusalém, lá não tinha dinheiro para ficar levantando igreja em tudo quanto é lugar, né? Tanto é a festa de Pentecostes, pessoas do mundo inteiro iam até Jerusalém para levar a colheita, né, e tal, levar, né, aquilo que né, por gratidão aquilo que colheu. Então, o que aconteceu? A gente recebeu muita informação desnecessária que não está na Bíblia. Então o foco foi em tantas coisas que não são bíblicas que a gente se perdeu na questão de viver a essência. E percebe? Então, tipo assim, às vezes quando você começa a pregar a palavra mesmo específica, as pessoas até se assustam. Tu não vai falar que eu sou lindo? Que eu sou, né? Que eu sou o ponto fraco de Deus e tal. Essa é heresia que a gente escuta aí. Então, tipo assim, não, o que a Bíblia fala? Sabe? A Bíblia fala de amar ao próximo. Hoje, cara, é a época... se você for ver, a gente fala muito sobre o fim dos tempos. Mateus 24 fala em várias coisas que aconteceram no fim dos tempos, que estão acontecendo, mas o principal que fala, não sei se é o versículo 33 ou 34 de Mateus 24, que fala que seriam parecidos iguais à época de Noé, que casavam-se e davam-se em casamento. Quando você se aprofunda
a época de Noé, antes do dilúvio, Sim. não era casar e dar-se casamento. Ali foi leve. Ali Mateus foi muito leve. Era promiscuidade dos níveis terríveis. Muito alto. Então, tipo assim, e a gente sabe que está acontecendo isso. Tá. Então, muita coisa a gente perdeu da essência. Por isso que nós vivemos isso, sabe? A gente não vive essa essência da palavra para que as pessoas vivam verdadeiramente aquilo que é a palavra. Por isso que a gente precisa restaurar, sabe? Quando eu sempre falo, quando assim a gente fala de restaurar aquilo que é bíblico, eu não estou falando de restaurar, como é que eu posso dizer, culturas de outros países, não é isso, sabe? Eu estou falando da gente voltar à essência da palavra de Deus, da simplicidade que Jesus falava para a gente viver, de como ele vivia. Ele abriu mão, sabe, da sua glória e se fez homem, sabe? Viveu todas as dificuldades que nós vivemos hoje. Ele falou assim, ó, eu consegui, vocês conseguem também. Amém. É muito forte isso, muito forte mesmo isso. Muito forte. Pastor, para quem não te conhece, quem estou fora... Para quem não te conhece, quem estou fora do púlpito? Quem sou eu? Uhum. Eu sou um cara que gosto muito de basquete. Né? É bom. Gosto de assistir basquete, gosto de assistir futebol, né? Assim, não sou fanático, né? Torço pro Flamengo. Eu tinha aqui em Portugal, agora também. Então, eu evito torcer aqui para não deixar ninguém triste. Porque tem amigos do Porto que torcem pro Porto, pro Sport, Benfica, pro Braga, de todos. Então eu falo assim, não, eu vou torcer para quem ganhar, aí eu fico melhor, Então, o Porto vai ser campeão. Então, eu gostaria muito que o Porto jogasse no Porto, né? O Benfica, né? No Porto, seria ótimo, né? Vai, não escreve. Mas, assim, eu amo praia. Amo muito praia. Um pouco diferente aqui, que nós vimos assim, a Malta gosta muito de pegar sol, eu gosto muito da água, né? Eu gosto de ficar dentro da água. Só que aqui a água é muito gelada, é muito gelada, né? Então, assim, quando eu era mais novo, né, cheguei a pegar um pouquinho de onda, né, surfar um pouquinho, né, de bodyboard, né? Então o pastor é uma pessoa que gosta muito de esporte, já estou a ver. Temos que competir aqui de alguma forma, já aqui uma competiçãozinha. Sim. Então, assim, eu sou um cara, eu sou família, sabe? Amo minha família, minha esposa, sabe, meu filho. Que bom. Gosto de passear, gosto de estar com as pessoas, sabe? Gosto. É isso. Praticamente é isso. E agora voltando aqui, pastor. É pastor? Sim. Mas era essa a ideia, era esse o objetivo ou simplesmente tinha que ser? Então, eu sempre falo, né? Assim, hoje mais cedo eu falei sobre isso. O pastor, ele não é formado num seminário teológico. O maior erro que nós tivemos foi a questão do pastor ser levantado porque fez um seminário teológico ou por causa que pessoas determinaram aquela pessoa ser pastor. O pastor é um chamado. Então, hoje a gente estava falando mais cedo sobre isso até. Com outras pessoas, o pastor é um chamado. Então, Concordo. nem todo mundo tem o entendimento que tem que dar a vida pelas ovelhas. Concordo plenamente. Então, assim, algumas semanas atrás eu falei assim, não, se eu tiver que entrar na frente da arma por um discípulo, eu entro. Glória a Deus. Que isso, mas também não é bem, não. Eu vejo a Bíblia de outra forma. A minha interpretação é aquilo que está escrito. Então, tipo assim, e para você fazer isso, tem que ter chamado. Então, assim, no decorrer da minha caminhada, eu vi muitos homens de Deus, pessoas, sabe, homens, mulheres de Deus, com chamado verdadeiramente,
sabe, para cuidar de pessoas, né? Primeiramente, né, Deus ele falou que eu tinha um chamado muito forte. Amém. Primeiro ele me chamou no ministério profético. Glória a Deus. E tanto é que a gente dá aula da questão profética, é uma aula que a gente sempre dá muito lá no Brasil, do entendimento, né, do profético equilibrado. Esse é o problema. Ou a pessoa ela tem aversão, tem medo do profético, ou ela adere a qualquer coisa sem ter um discernimento. Então precisa do equilíbrio. E a gente, por ter vivido muitas coisas, ter passado por muitas coisas, eu e minha esposa, entendemos que assim, a gente precisava começar a fazer um seminário explicando sobre isso, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, profecia, visão, revelação, discernimento de espírito, e sabe, e essas coisas, sabe, que nós vivenciamos durante a nossa caminhada cristã, né, dentro do ministério, precisa do entendimento. Tudo que nós vivemos precisa do ensinamento. Jesus ele vivia a todo momento ensinando as pessoas. E o papel do pastor também é ensinar, é orientar, é capacitar. Então, assim, como eu disse, primeiro Deus me chamou no ministério profético, foi algo assim sobrenatural. E eu trago o meu exemplo para quem tem verdadeiramente chamado, porque assim, quando Deus ele me chamou no ministério profético diretamente, falando a respeito do livro de Jeremias, e eu falei assim, tá amarrado? Não, né? Deus não, assim mesmo, desesperado, porque você tá vendo a Bíblia, o cara tá na cisterna, o cara vai pro cativeiro, o cara, não quero isso pra minha vida, não quero isso pra minha vida não, porque assim, porque você não convertido, a Bíblia é como se Davi tivesse matado o gigante ontem, né? Então, aconteceu semana passada, porque aquilo é vivo, sabe? Quem vive mesmo sabe esse primeiro amor assim, sabe? Aquilo que está acontecendo que você está lendo, aconteceu ontem, anteontem, um ano atrás, assim, não foi mais de 2.000 anos, 4.000, sabe? Não. Então, eu fiquei assim, poxa, não é possível, não quero isso para minha vida, não é possível. E aí foi interessante que eu entrava em igrejas diferentes, e quando eu entrava em igrejas diferentes, sempre levantava um profeta, eis que vejo um profeta covarde, assim mesmo. É engraçado, sabe? Mas a pessoa, poxa, eu preciso falar algo aqui, mas eu estou constrangido, desde que vejo um profeta covarde. Não, eu sei o que é, fica tranquilo. Aí daqui a pouco eu entro em uma outra igreja completamente diferente. Novamente. Aí, o rapazinho aí, magrinho. Eis que vejo um profeta covarde. Meu Deus, estou entendendo. Foi umas 4 igrejas. Confirmação. 4 igrejas. E aí foi quando eu parei de correr, foi quando as coisas começaram a acontecer, a gente começou a fluir, e foi quando eu falei assim, não tem mais para onde correr, e aí as coisas foram acontecendo, foram fluindo, e é isso. E pastor Érico, já que a gente está falando da caminhada, né? Sim. Como é que começou essa tua caminhada com Deus, de concreto? Então, começou muito cedo. Começou justamente logo quando eu me converti, assim, foi muito sobrenatural. Porque assim, já foi algo atípico, né? Numa igreja tradicional aconteceu o que aconteceu, né? E eu achava que era normal. Aí as pessoas vieram me falar, estranho, né? O que aconteceu no culto hoje, eu fui... Não, isso daí nunca aconteceu aqui, não sei o que. Falei, tá, eu achava que era normal. Não é normal não, né? Nem pode. Eu falei, aí tá, beleza, depois eu fui entender as coisas. Mas só que a igreja foi avivando, moveres tremendo de cura, né? Teve um culto que o homem levantou da cadeira de rodas e tal, foi algo sobrenatural, a gente começou a viver aquilo ali. E eu tinha uma busca muito intensa, porque próximo à minha casa, próximo em termos, né, era uns 40 minutos andando, tinha um monte. E eu fiz um propósito com Deus de subir todos os dias um monte, todos os dias mesmo, porque eu Glória a Deus. Tinha ficado desempregado e as portas estavam fechadas, eu buscando. Mas não foi buscar Deus por causa do desemprego? Não, comecei a buscar Deus. Quando está desempregado, assim, sério, quando está desempregado vai se engajando. Não, é interessante. Não, mas é verdade, a maioria das vezes, né, é igual aquela história, quando veio pelo amor, veio pela dor, né? Por causa de alguma situação. Exatamente. Exatamente. Aí o que acontece? E é interessante que no começo não foi não.
Foi por buscar mesmo e tal. E aí, e nesse inteirinho, né, a gente orava, né, também, abre a porta e tal, não sei o que, mas o foco era buscar Deus mesmo, sabe? Eu estava tendo aquela experiência sobrenatural mesmo. Isso. E ainda é interessante que durante 4 meses eu subi um monte. 4 meses. E quando a gente subiu aquele monte, eu e um outro rapaz, eu continuei direto, ele meio que parou e depois, né, a gente limpou aquele monte, porque aquele monte tinha vários trabalhos ali feitos ali, né, de bruxaria, aquele negócio todo. E a gente novo convertido, cara, com 1 mês de convertido, a gente limpando aquilo ali, cara, metendo a mão e Jesus, botava no saco de lixo e tal, e tirava aquilo dali. As igrejas começaram a subir, que ali as igrejas não subiam ali por causa daquilo ali. Que isso, meu Deus do céu. Quer dizer, você foi pro caminho. Sem saber, né? Deus trabalhou. E você foi para lá, organizou as coisas, tudo por intermédio do Espírito Santo de Deus. Foi algo assim, sem saber mesmo, assim, na ingenuidade. E subindo e orando, e aí eu orava, aí eu subia lá às 6 horas da manhã, saía de casa e ia para o monte. Aí às vezes descia meio-dia, às vezes eu descia 6 horas da noite, às vezes a gente virava a noite lá. Uau! E era interessante, domingo, lá o culto era de manhã e à noite. Era uma situação que tinha lá. E de manhã, antes do culto, 9 horas, era a escola dominical. Eu subi um monte 6 horas, descia, quando dava 10 para as 9, eu estava lá para assistir a escola dominical. Todos os dias, literalmente, até domingo. Então, assim, eu comecei essa busca e assim, eu vi muitas maravilhas de Deus, coisas assim, sobrenaturais, tremendas de Deus mostrar, de Deus fazer, pessoas sendo curadas. É engraçado assim que o legal da gente compartilhar, né, as pessoas que vão ver, teve muitas pessoas que fizeram parte disso naquela época, viram, né, e vão estar assistindo também. Isso é muito legal, Bom, bênção. Pastor, agora falando aqui, continuando aqui a falar em ministério, durante estes anos todos, né, deste trabalho, o pastor já tomou alguma decisão que, olhando agora para trás, faria completamente diferente? Com certeza. Com certeza, porque né, a gente é falho, né? Falhamos bastante. Mas há ali alguma falha que que o pastor ficou, meu Deus do céu, se eu tivesse a oportunidade, eu mudava aquilo completamente. Assim... É difícil. Eu tenho certeza que... Apanhei agora bastante de surpresa. Por causa que assim, eu realmente não me lembro. Assim, mas eu tenho certeza que tem. Porque é como eu falo, a gente é falha, a gente não acerta sempre, né? Eu acho que a gente erra mais até que a gente acerta. Mais. Porque a gente é humano, e graças a Deus que a gente é humano, porque a gente precisa de Deus. Senão a gente nem precisava de Deus. Mas assim, não sei, de repente algum direcionamento, pessoas... Não sei, agora não está vindo à mente, mas eu tenho certeza que é. Eu tenho assim algum momento engraçado ou constrangedor na igreja, já aconteceu? Sempre tem que ter. Não tem como, né? Tem que ter. Não, essa eu vou incluir o Nani, que ele... Esse daí. Exemplo prático. Aí estava lá no evento de crianças, ele tinha o quê? Tinha uns 6 anos. Aí, daqui a pouco... Essa é engraçada. Daqui a pouco, aí várias crianças e tal, aí tá aquela dinâmica, né? Aí tava o irmão lá com as crianças e tal, não sei o quê. Quem é que quer dar um testemunho aqui que você orou e uma pessoa foi curada? Aí tá cheio de criança e tal, não sei o quê. Aí ele levantou a mãozinha dele. Vem aqui. Não, eu orei pro meu pai estava com diarreia e ele foi curado. Tava com dor de barriga, então ele foi curado. Cara, o pessoal começou a rir. Então, tipo assim, isso daí é uma das coisas. Eu lembrei logo, acho que essa daí é aquela que fica, né? Ficou guardada. Cara, essa foi forte.
Essa foi muito boa. Com criança, cara, prepara que vai ter coisa. Não, Ah, essa meu foi Deus. muito boa. Pastor, qual é a luta mais constante que enfrentas hoje como homem de Deus? Quais são as lutas constantes? Então, hoje, assim, uma questão que não se é falado as pessoas não se aprofundam muito em batalha espiritual. Realmente, batalha espiritual é bem complexa. E na batalha espiritual nós vemos, até minha esposa estava falando semana passada sobre isso. Existem alguns espíritos que eles atuam. Então existem algumas batalhas. Existem principados, são demônios territoriais, né, potestades, né, são locais, e existem entidades que abordam pessoas. Então, hoje, a nossa luta, a maior luta é o principal, é permanecer na presença de Deus. É isso, verdade. Então, tipo assim, como a gente estava falando, que eu sempre oriento, ninguém é super-homem. Ninguém. Então, tipo assim, é fugir da aparência do mal. O segredo é fugir da aparência do mal. Isso é o maior segredo. Não é debater, né, confrontar, né, Esquece. fugir daquela situação. Então, seja uma questão de interferência, assim, digamos, que acontece muito, né? O inimigo, né, ele envia pessoas, né, para você cair no adultério, né? Então, Deus ele nos cura, nos livra de todo mal. E o inimigo, ele sabe a fraqueza de cada um. Completamente. Então, alguns a fraqueza é o dinheiro, né? Graças a Deus, Deus não me tratou porque eu nunca tive esse problema. Pelo contrário, eu sou apegado a nada. Hoje mesmo eu estava contando um testemunho que me ajudou muito nisso. Bem. Assim, o testemunho é bem complexo, foi algo muito dolorido para eu, e assim, eu entendi mais que quando Deus nos abençoa é para abençoar outras pessoas. É claro, obviamente. Então, tipo assim, as pessoas se enganam, tu vai ficar rico, vai ficar rico. Vai ficar rico para abençoar pessoas. Eu não sou rico, eu não consigo dinheiro. Cara, onde é que está teu coração? Deus só vai dar aquilo que você pode suportar. E Ele só vai dar aquilo que Ele não vai tirar da presença dele. Isso é forte. Eu andava com pessoas que tinham dinheiro, cara, não tem Deus, já era. Tá entendendo? Sem Deus é nada. Então, tipo assim, só que tem pessoas que a fraqueza é a bebida. A minha, eu até achei que seria, né? Porque as pessoas falam assim, é uma brincadeira lá no Brasil, lá no Rio de Janeiro, né? Você não bebe mais porque você está na igreja. Não bebo porque eu já bebi a Baía de Guanabara inteira. Ou a Ria de Águeda, né? E por aí vai. Então, tipo assim, cara, foi um milagre que aconteceu comigo. Eu me converti, não quero mais isso. Glória a Deus. Então, aqui, ó, a aguinha tá ótima aqui. É isso, é melhor. Eu também aproveito. Então, né? Então, o que acontece, né? Bebo um refrigerante, bebo um suco, né? Um sumo, né? E tal. Mas não bebo nenhuma hipótese de bebida nenhuma. Eu não bebo. E assim, as pessoas incentivam, bebe, não sei o que, não, mas eu preciso pagar, então paga um café. A pessoa fica bebendo. Ainda mais negócio de futebol, né, e tal, não sei o que, não sei o que, aquele negócio, não, pode ser um café, não tem problema não, né? Então, cada pessoa tem uma dificuldade, né? É igual, a gente estava conversando a respeito do espinho da carne de Paulo, né? Uhum. Então, o que deveria ser, né? Então, não é perseguição, porque todos foram perseguidos, então não é isso. Alguma coisa ele tinha, né? Que ele falava que Satanás o esbofeteava 3 vezes por dia, né? E ele falava, Senhor, me tira isso, e Deus falava para ele, a minha graça te basta. Então, tipo assim, a nossa luta é constante contra tudo. É verdade. Então a gente tem que ficar ligado e o quê? E ser vigilante, né? Vigiar e orar. Vigiar e orar. Tanto é que a questão da ordem da palavra é o quê? Não é orar e vigiar.
Então você tem que vigiar primeiro. Vigiar primeiro, exatamente. Orar depois. Então vigiar. Ó, vigia. Ih, não tem que olhar para ali. Então não olha. É isso. É simples assim. É simples. Realmente, pastor. Já que a gente está cá a falar de bebidas, né? Pastor, um cristão pode consumir bebidas alcoólicas? Então, vamos lá. É uma pergunta boa. Pergunta boa. Onde O está pastor já estava preparado. Pô. Né? Pois é, porque a cristão foi a um culto abençoado, há muitos cristãos, né? Um culto abençoadíssimo. Depois do culto, chega em casa, uma cervejinha, um vinhozinho. É aqueles aí, sabe? Pô, amor, foi a bênção, né? Foi um culto abençoado, uau, mensagem bonita, tudo direitinho, mas opa, quero agora também criar aquele, sabe? E há uma questão, porque há uma questão que eu já ouvi que podes beber, mas não podes ficar embriagado. Então. Como é que nós. Então. Isso é mesmo até lá para casa, porque realmente é uma questão. Isso. É uma boa questão. Então, o que acontece? Eu já viajei para a Argentina, já viajei para alguns lugares, né? E aqui também em Portugal, o que eu Seja à vontade. percebi, né? Tem a questão da cultura, né? Então, existe uma cultura de alguns lugares de beber. Na Argentina também. Foi interessante que eu e mais alguns pastores, nós fomos para lá em 2013. A gente foi num congresso e tal, não sei o que, a gente estava lá, estava num jantar e tal, não sei o que. Aí tá aquele negócio. Aí, realmente existem lugares, né, no mundo que se você não consumir algumas coisas é uma desfeita e tal. Então, o que aconteceu, né, naquela situação? Foi muito engraçado. Porque aí a malta estava lá e tal, o pessoal estava lá, e aí tomando um vinho, beleza, nenhum problema. Tanto é que próprio Paulo, ele orientava a Timóteo tomar um cálice de vinho por causa do problema no estômago, né? Então, isso é bíblico. Mas aí a questão, o pessoal estava tomando e tal, não sei o quê. Aí chegou e falou assim, puxa, se tu não tomar um, né? É desfeita, né? E tal, não sei o quê. Então tá. Aí eu fui, peguei o copo, botei um dedo assim. Botei um dedo assim. Aqui. Me passa o refrigerante agora. Então, tipo assim, a gente precisa ter o quê? Sabedoria. Então, tipo assim, ele não pode chegar e achar que eu fiz desfeito porque eu não deixei de fazer o que ele queria ali, né? Na questão, né? Então, tipo assim, a questão é o quê? Qual o maior problema hoje? As pessoas, eles buscam argumentos para fazer o que é errado. Esse é o problema. Eu quero fazer isso. Né? Não, eu vou fazer isso porque eu não sei o que. Eu já vi coisas terríveis. Não posso falar aqui. Mas, assim, esse meio não é fácil. Esteja à vontade. Aqui não é fácil. Esteja à vontade, fala. Se eu falar, eles querem até barrar o podcast. Não tô brincando. Mas aí o que acontece? Então, em Efésios diz o quê? Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Isso é uma versão, né? Então, em Romanos, diz assim, não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a cair. Então, tipo assim, o que é viver o Evangelho? O que é viver... o que é ser cristão? É renúncia. É renúncia. Então, tipo assim, se eu vou escandalizar, para que eu vou fazer aquilo ali? Então, assim, se eu amo o meu próximo, se eu estou preocupado com o meu próximo, por que eu vou fazer ali? Ainda que a pessoa tenha vontade de fazer. Então, assim, realmente a Bíblia ela não condena o beber, né? Ela fala realmente do se embriagar.
Mas a Bíblia fala também do testemunho. Fala da gente se preocupar com os mais fracos da fé. Exatamente. Só que por causa desse conselho que Paulo vai falar no seu filho na fé, Timóteo, Sim. que é 1 5:23, né? Muita gente usa esse versículo, esse livro e o versículo, o capítulo, isolado, para poder então exagerar. Tá muito Exatamente. Como a gente diz lá no Brasil, meteu o pé na jaca. sem saber que era um conselho medicinal. Medicinal. Exato, que Paulo passou. Então é isso. E tem uma curiosidade que eu quero colocar para vocês, que eu aprendi com um rabino. Com um rabino, que ele viveu muitos anos em Israel, e ele me disse, eu falei assim, poxa, é interessante isso, né? Eu não procurei a fundo, né? Mas eu vi que algumas coisas batiam, que a questão do vinho naquela época, eles eram feitos frescos assim, né? Eles amassavam a uva, faziam o vinho e assim, não dava tempo de fermentar. Sim, não era fermentado, exatamente. E aí o que acontece? Tanto é que quando Jesus ele fez aquele milagre, né? A água. Do vinho, né? O que aconteceu? O mestre Sala, né, que é né, aquele, né, como se fosse hoje aquele apresentador de casamento, né? Sim. E ele chega e fala assim, ué, que negócio é esse? A questão era o quê? Pô, tu guardou o melhor vinho para o final. Sim. Por quê? Por causa que assim, que o pessoal bebe, o pessoal chega no final e já pega o vinho mais velho, mais fermentado. Por isso que o pessoal já fica, né, não sente a diferença. Mas aí o pessoal sentiu por quê? Porque ele me mostrou, né, porque lá no Brasil ele me mostrou uma garrafa do vinho. Ele fala assim, ó, esse vinho aqui, se eu abrir agora, você pode beber que é um suco de uva. Não fermentado. Só que se ele passar 24 horas, ele fermenta. Eu falei assim, ele falou que trouxe de Israel. E aí o que acontece? Aí ele falou assim, tu sabe o que aconteceu? Eu tava bebi durante o dia, eu vim tal, não sei o quê. Quando chegou por volta de meia-noite, eu fui beber e me deu até dor de cabeça. Isso assim. Percebe? Então, tipo assim, então são coisas que a gente precisa ficar atento. Muito, né? mais. Então, muito mais. poxa, não, porque beber vinho? Porque eu não sei o que, não sei o que. Não é bem assim. Não é bem assim. Aí você vai usar esse termo para você, ó, fala sério, né? Pastor, já que estamos aqui a falar, isto são algumas dúvidas que algumas pessoas têm. O pastor não me leva mal, mas eu vi que o pastor tinha uma tatuagem. Sim. Isso é uma das grandes coisas que toda a gente fala, porque o nosso corpo, não é? É o templo, não é? Mas lá está. Tatuagens. Nós vemos muitas pessoas Sim. a dizer que não, tudo bem, podemos fazer, outras não. Como é que ficamos? Inclusive, essa daqui, né? Essa daqui tem um significado, né? Aqui, ó. Lê aqui, ó. Você consegue ler aqui. Te dei por profeta, santifiquei e te dei por profeta às nações. Então, aqui é Jeremias 1:5, né? O chamado que Deus me deu. E a águia simboliza o profético. Aqui é o shofar e aqui é Jesus em hebraico. Então, vamos entrar aqui. Como é que isto lá está? Sim, eu estou a perceber que o pastor tem tatuagens com um grande significado, não é? Sim. Então, a questão do quê? Quando a gente vai procurar a questão das escrituras, o que havia naquela época? A questão não eram... porque tinham os dois tipos de escravos. Tinham os escravos reconhecidos como escravos e escravos que eram tratados praticamente como bichos. E aí o que acontecia naquela época? Naquela época eles marcavam igual gado. Então, quando tem aquela conotação da palavra, né, que não marcar o corpo, isso. Fala daquela forma, sabe? Não fala de desenho, isso daqui não é marcação de gado.
Percebe? Então vamos supor, só para as pessoas lá em casa que nos vão ouvir Sim, e sim. que têm essa dúvida, se eu, por exemplo, agora quiser fazer uma. A ideia é fazer uma tatuagem e dizer Yeshua, Sim. está tudo tranquilo. Não há problema. O problema é a motivação. A motivação e o que você vai colocar, né? Vai fazer. Por quê? A maioria, eu acredito que, infelizmente, 80% das tatuagens são feitas por causa de uma revolta, por causa de uma afronta aos pais, por causa de uma... não tem um significado... É uma emoção momentânea. Isso, uma emoção momentânea e não somente uma emoção. É uma forma de desafiar, uma forma de rebeldia. Então, tipo assim, nenhum tipo de atitude de rebeldia, Deus é a favor. Né? E assim, infelizmente, muitos desses que fazem tatuagem, fazem numa questão de rebeldia, geralmente são contra os pais. E a Bíblia fala o quê? Honra teu pai e tua mãe. Exatamente. O único mandamento com promessa. Infelizmente, a gente viu muitos jovens morrer por justamente não honrar seus pais. Então, existe um significado, né? Existe um significado bíblico. Então, assim, não há problema. E assim, nosso corpo, né, é o templo do Espírito Santo, sim, mas sabemos também que ele vai mudar para um corpo glorificado, que é isso que importa em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que em breve, muito breve, não estaremos mais aqui em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Os dias são maus. É assim, o verdadeiro cristão é aquele que anseia pela volta de Jesus. E existe um problema com quem já teve... tem pessoas que têm experiência quase morte, né? Pessoas que têm experiência de arrebatamento. Assim, geralmente esse tipo de experiência que as pessoas têm, eu tive. Assim, tu começa a ver a vida de uma outra forma. Sabe, por mais que você consiga alguma coisa, você passa alguma coisa muito, sabe, boa, ainda não é isso. Tem algo muito melhor. A Bíblia fala que nada é comparável à glória do porvir. E isso é real. Isso é real. Eu estava falando até sobre isso, né? Infelizmente, vivemos um tempo que as pessoas focam muito naquilo que é material. Hoje as pessoas buscam o ouro, né? O ouro. Elas querem o ouro. Só que a Bíblia fala que a gente vai pisar no ouro. O ouro vai ser o chão, gente. As pessoas buscam aquilo que vai ser o nosso chão. Cara, sabe? A presença de Deus é principal do que qualquer coisa nessa terra. Amém. Por exemplo, as minhas tatuagens eu coloquei antes, né? Sim. Eu nem sequer sabia que o Basta tinha tatuagens. Não, Nem se antes. nota. Não, eu tenho uma aqui no braço e tenho uma aqui assim. Antes, na altura, ainda era mundano, né? Sim. Mas pronto, eu já não coloco mais, porque não quero. Sim. Uma coisa até que eu oriento, porque tem pessoas que ficam incomodadas. Aí entra a questão que eu vejo da religiosidade, que é um aprisionamento. Teve um rapaz que ele tinha uma tatuagem da cadeia. Não quero. E eu falei, essa tatuagem tá não sei o que, não, eu fico incomodado com essa e tal. Eu falei assim, por que tu não mete outra em cima? Não, porque eu não sei o que. Eu falei assim, poxa, melhor você botar algo, dizer bíblico, ficar bonito e tal, as pessoas vão ver outra coisa e tal. Não tem problema nenhum, já fez antes. Então, pastor, eu quero dizer assim, por exemplo, um obreiro, se colocar uma tatuagem, por exemplo, uma flor, uma coisa que não tem nada a ver com o cristianismo, né? Não tem nada a ver com a Bíblia. Isso é pecado? Não. Existe o problema da motivação. Ou seja, então ela colocou a tatuagem com motivação errada. Motivação errada. Eu não falei aqui, muitas tatuagens são feitas com direcionamento espiritual até demoníaco. Sim, porque algumas são contactos Sim. da legalidade aos espíritos, Sim, tanto familiares muito. como territorial. Exatamente. Tanto é que teve
uma discípula nossa, que ela se sentia incomodada, a gente orientou. Cara, aí tá pesado. Se eu fosse você, tipo assim, você não quer ficar, né? Tá um calor, não pode botar, né, né, questão no ombro. Assim, mete um desenho diferente e tal. Botou algo tremendo, igual um outro discípulo nosso que tinha também um negócio. Aí ele meteu um leão, sabe? Simbolizando e botou o leão da tribo de Judá. Cara, ficou lindo aquilo. Bem, então o pastor está querendo dizer que nós devemos ter muito cuidado ao colocar uma tatuagem. Sim, sim, muito, muito, porque... E outra coisa, com quem você faz? Com quem você faz. Eu tenho amigos no Brasil... Só posso compreender o teu critério. Essa pessoa que vai fazer tatuagem deve ser cristão ou não cristão? Assim, eu fiz com um cristão. Não, era só para poder deixar claro. Para não atrapalhar o trabalho de ninguém, né? Porque tem muitos tatuadores, sabe, top demais, excelentes, né? E assim, eu fiz com uma tatuadora cristã. E foi muito fixe, né? Legal, a gente ficou naquela resenha, eu, ela e minha esposa filmando. Foi muito top, foi fixe demais. E para aqueles que têm, né? No meu caso, por exemplo, na época eu coloquei uma tatuagem quando não era cristão. E agora eu aceitei Jesus já há um tempão. Sim. Prontos. E essa tatuagem permanece. Sim. Eu devo colocar uma tatuagem agora só se te incomodar. Porque assim, se não te incomodar, não há problema. Né? Porque você, assim, o que a gente pelo menos orienta, né? Sim. Nós sempre quando trabalhamos na vida de pessoas, a gente trabalha com quebra de maldição. Quebra de maldição e libertação. E a quebra de maldição é justamente para você quebrar os pactos que você fez. E alguns pactos são através também de tatuagem, por isso que é uma linha muito fina. Sei disso. Né? Então, assim, são sacrifícios, né? É igual um adultério. Mas aí quando o cara aceitou Jesus, né? Aceitou Jesus, já não é uma outra pessoa, já não... Olha só... Tatuagem tem a ver com... Quando ela aceita, pronto, aceitou Jesus. Ou ela aceitou Jesus. Sim. E já não quer colocar mais tatuagem, nem nada por cima dessa tatuagem. Sim. Porque ela aceitou, tá cientemente que eu agora sou uma nova criatura, assim como a Bíblia descreve. Sim. Não tem nada a ver com colocar mais uma tatuagem em cima. Não, então, é só para deixar claro para o pessoal. Porque tem gente que se incomoda. A pessoa está incomodada, eu não gosto dessa tatuagem, que eu lembro da situação que eu vivi. Isso. Então, agora, se você quer usar, ter aquela tatuagem como testemunho, também pode ser aquela que tu viveu antes na cadeia. Isso daqui foi da época que eu não conhecia Jesus. Eu fiz essa aqui e lembro a situação assim, mas hoje estou livre, salvo para a glória de Deus. Também. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Acho que realmente essa era uma das grandes questões que realmente havia muita dúvida. Havia. E acho que agora finalmente, eu pelo menos falo para mim, durante muitos anos eu tinha essa questão e as minhas irmãs também, e nunca houve ninguém que realmente soubesse explicar, porque é fácil dizer que não. Agora então já vais colocar uma cruz aí. É fácil aqui assim, uma cruz aqui assim. É fácil dizer que não e fácil dizer que sim. Exato. Agora explicar, poucos explicam. É essa a questão. Claro. É essa a questão. Claro. Por quê? Porque, por isso que eu falei do equilíbrio. Porque vira banalização tudo. Então, por isso que eu falo com a pessoa assim, eu senti. Ore a Deus, peça para ela te direcionar o que fazer, sabe? A imagem que você sente, porque Deus ele fala tudo. Ele pode falar assim, não tem problema de fazer esse leão e tal, não sei o quê. E às vezes ele vai falar assim, não, contigo eu não permito. E aí? Tudo é o quê? Escutar o Espírito Santo. Amém. Já que a gente está a falar de motivação errada, motivação equivocada, né? Pastor, como lidas com a culpa quando falhas? Como não percebi? Como o pastor lida com as falhas, né? Quando você vai cometer algo, como é que você vai lidar com essa situação?
Bom, primeiro, quando a gente falha, Exatamente. a primeira coisa que a gente precisa fazer, a Bíblia fala, confessai os vossos pecados uns com os outros para que sejais sarados. É reconhecer o erro. Glória a Deus, muito forte isso. Reconhecer o erro. Eu não tenho problema nenhum de reconhecer, cara. Eu falo o tempo todo, a gente fala, né? Já falei com a minha esposa, falei com meu filho, né? Então, assim, chegou, poxa, eu errei aqui, assim. E, assim, eu acredito que, assim, a gente não pode viver no erro. A gente não pode ser escravo do erro. Mas eu acredito que Deus ele permite que a gente erre para que a gente exerça o perdão. Amém. O maior problema do ser humano é o perdão. Não só o liberar perdão, mas o pedir também. Então, infelizmente, no nosso meio, qual é o maior problema do ímpio, né? Eu estive do outro lado, né? Uma coisa que as pessoas falam muito, vocês se acham superiores a nós. E às vezes é mesmo. Sabe, isso é o maior erro do cristão, do evangélico, é se achar melhor, cara. Eu não, cara, graças a Deus que eu sou falho. Glória a Deus, porque eu preciso de Deus, cara. Eu só tô aqui, eu só sirvo a Deus porque eu preciso dele. Glória a Deus. Agora, se eu passasse, não, né? É igual a passagem do fariseu e publicano, né? Senhor, ai de mim que eu não sou igual esse publicano aí. O fariseu é o quê? Aquele conhecedor da lei, ele conhece as escrituras, muito mais que todo mundo. Conhece muito. A lei. Só porque conhece muito não pode ter humildade, muita gente sensibilidade, né, com o próximo, amar o próximo. Foi o que ele fez, com muito conhecimento, era para ele ter mais humildade até do que o publicano. O publicano chegou e falou assim: Senhor, ai de mim que eu não sou digno, eu sou pecador. Então, tipo assim, o nosso papel hoje é assim, o maior problema que prende as pessoas hoje, não deixa as pessoas serem liberadas para fluir no ministério, fluir na vida, é a liberação de perdão. Realmente. Eu compreendo isso perfeitamente. Realmente, há muitas pessoas, mesmo fogo arrogante mesmo errado, não quero saber, não quero abrir as mãos. E isso acontece principalmente com muitos líderes. E já que a gente está a falar de... Pode mandar. Pastor, eu tenho aqui uma pergunta. Como o senhor vê o fingimento dentro da igreja? O fingimento dentro da igreja, quando os irmãos convivem juntos, né? Os irmãos convivem juntos, mas falam mal uns aos outros. Entra naquele versículo, né? Uma conversação, né? Uma conversação é em off, né? É fora dali, né? É interessante que semana passada eu dirigi um culto e eu falei sobre a questão do amor ao próximo. Então, eu falei a respeito de que Jesus, ele disse, um novo mandamento vos dou, né? Que ameis uns aos outros, né? Como eu vos amei. Então, aí eu perguntei, vocês sabem o que é mandamento? Mandamento significa, for lá no dicionário, né? Ordem, é uma ordem. Então, tipo assim, Jesus ele podia falar várias coisas ali. Ele falou, um novo mandamento vos dou. Então, assim, uma ordem eu dou a vocês. Então, uma ordem, um mandamento, quando eu acho que assim, já no nosso subconsciente, um mandamento é algo inegociável. É algo que a gente tem que fazer sem questionar. Então, tipo assim, o mandamento é o quê? Para a gente amar uns aos outros. Eu não gosto de fulano, pô.
É uma coisa que o pastor lá fala muito. Ué, tu vai ver o fulano lá no céu, tu não gosta de fulano? Então tu não quer estar com ele lá. Ou não é? Isso é forte. Isso daí eu achei muito legal isso aí, cara. E é verdade. Então, tipo assim, cara, uma coisa que Jesus ele falou pra gente amar os nossos inimigos, cara. Isso é muito forte. Nossos inimigos. Pô, a gente vai amar a pessoa que está do nosso lado, que a gente não gosta do jeito, ou fala de uma forma diferente, não sei. Gente, mandou amar o nosso inimigo. Quem é o teu inimigo? O inimigo é aquele que não fala comigo, que não me dá bom dia. Não, cara, o inimigo é aquele que quer te matar, meu amigo. Sabe, a gente tem uma conotação muito errada do que é inimigo, cara. Inimigo, o cara quer te matar, rapaz. O cara tá com a alma ali esperando com a faca, uma espada, um revólver. Cara, o cara ele quer te matar. É aquele dali que tu tem que amar. Sabe por que ele falou para você amar o teu inimigo? Para não ter nem conversa, nem questionamento de você amar a pessoa que está do teu lado. Que isso. E, tipo assim, não vamos falar sobre isso, sabe? Não vamos falar sobre isso. Não, você tem que amar o teu inimigo. E o meu próximo? Não vamos falar sobre isso. Não vamos falar. Então, tipo assim, porque eu não tenho que conversar. Se eu falei para tu amar teu inimigo, o que tu tem que fazer com o teu próximo? Então, assim, são coisas assim, simples, mas que não são faladas. Realmente. São coisas simples que não é orientado. Então, tipo assim, tu falou do fingimento, né? Muito fingimento, realmente. Muito fingimento. Você vê, esse irmão vem aí, eu estou contigo, mas quando você sai daquele seio, começam a falar coisas negativas, ruins, mas quando vai à sua casa, eu estou contigo, tranquilo, estou na paz, vamos orar juntos, mas espiritualmente não há essa ligação. Isso, infelizmente, aconteceu na época de Jesus. Quem estava ali do lado, quem era bem próximo ali, entregou por 30 moedas e... Exato. Realmente. Então, tipo assim, uma coisa que acontece muito, assim, na vida dos pastores sérios. Infelizmente, a gente tem que falar sobre isso, pastores sérios. Misericórdia. Que ponto nós chegamos? E tem pastor fake. Tem pastor fake. Tem. Fake news. E aí o que acontece? Oh, meu Deus do céu. Pastor fake. Pastor fake. Já usa aí, ó. Fica com essa. Fica com essa. Aí o que acontece? Então, os pastores verdadeiros, geralmente, eles passam por muitas situações que as pessoas não sabem, dificuldades e tal. E são eles que verdadeiramente dão a vida, estão juntos. E eles sofrem muitas traições, muitas. E assim, uma coisa que eu sempre falo para os pastores, uma coisa que eu já vou aproveitar aqui, né, para as pessoas aprenderem, esse negócio de pastor te abençoar, sair, entrar da igreja, não existe. Isso é invenção do cão. Né? Espera. Reitera novamente, por favor. Sim. Passa essa mensagem com muita calma. Então, amados, essa questão de um pastor falar assim, você só pode sair se eu te abençoar, isso é uma coisa do cão. Eita, tá? glória. Do demônio, né, para ser bem mais claro. Tá? É uma coisa que inventaram para te aprisionar no local. Meu Deus dos céus. Então, entenda isso, tá? E fica em paz. Maldição sem causa não encontra pouso, tá bom? Homem de Deus, um bocadinho, não te esqueça do que vais dizer. Desculpa lá por perder teu critério. Olha, quero já aproveitar. Como o senhor vê líderes que falam mal e acusam de rebelião, pastores que saem para abrir o próprio ministério, mesmo dizendo que foi direção de Deus. Imagina, eu já não quero mais estar contigo no teu ministério, recebi uma direção divina, Deus me concedeu essa direção, né? E eu vou lá até, olha, homem de Deus, sendo o senhor líder, olha, eu já não quero mais fazer parte do ministério, porque eu recebi uma mensagem, o Espírito Santo de Deus passou-me uma direção, e eu quero abrir outro ministério. E daí, está no escritório e o pastor, uau! Tá ligado? E quando você dá as costas e no altar fala mal de ti, fala mal nas pessoas, nos irmãos mesmo, isso acontece muito. Sim. Isso acontece muito. O que
pastor tem a dizer acerca disso? Insegurança. Pastor Tá inseguro. Tá aí a câmera. Inseguro. Pastor inseguro. O pastor inseguro. Pastor inseguro. Queima o outro para poder... Sabe por quê? Assim, uma coisa que eu falava muito com alguns líderes, graças a Deus eles, né, receberam essa mensagem, entenderam? Existem muitos coronéis, né? Coronéis de púlpito, né? Coronéis de púlpito. Então, o que acontece? O que eu falo é que já há muitos anos, em várias reuniões de pastores, quem assistir, quiser comentar aí quem esteve, né? Eu sempre falei isso. Nós pastores, nós somos obrigados a abençoar, ainda que não tenha uma necessidade, mas é bom abençoar. Nós somos obrigados a abençoar. Obrigados a abençoar. Obrigados a abençoar. E se a pessoa voltar depois, somos obrigados a receber. Uau! Ih, forte. É Bíblia. Forte. Só que, assim, as pessoas hoje se movimentam pelo coração, pelo ego, pelo orgulho, sabe? Então, assim, nós somos obrigados a abençoar, obrigados a receber. Então, essa coisa de falar mal no altar, falar coisas erradas, coisas negativas do pastor que saiu do ministério, né? Que Deus Não, lhe isso não é de confiou. Deus, não, cara. Isso não é de Deus. Não. Esse cara não é de Deus. Não. Porque, assim, a questão é o É quê? medo que ele tem. É insegurança, Insegurança. é inseguro. Porque que acontece? Vai lhe afrontar, será? É insegurança mesmo. Por quê? Qual é o maior problema de muitos pastores? Nós somos mordomos de algo que não é nosso. É verdade, isso é muito forte. Então, quer ver um exemplo? O que nós fazemos quando nosso filho nasce? Nós apresentamos. Apresenta e tal. Apresentou. Aí fala o que ali? Apresenta o Senhor, agora ele é seu. Ué, É isso. Mas... Então, meu filho não é meu. Eu sou mordomo de algo que não é meu. Então eu cuido de algo que não é meu. E a ovelha é igual. Amém. Então os pastores querem ser o dono do quê? Do que é de Deus? É isso mesmo? É isso mesmo. Que querem ser aqueles pastores possessivos. Gente, eu tipo assim, teve um pastor que era, sabe, cara. Às vezes a gente se perde no caminho, infelizmente. Se você sair do meu ministério, você não vai crescer, você não vai avançar, você não vai desenvolver, vai acabar mal, vocês vão ver o que vai acontecer. Eu sou homem de Deus. Já vi muito isso. Você vai ver por isso. Eu já vi muito isso. Isso não é de Deus, cara. Isso não existe, cara. Assim, existe. Eu conheço, já teve situações de pessoas que queriam sair da igreja, não tinham força, tentavam falar com o pastor não queria liberar. Meu Deus do céu. E eu cheguei e falei assim, faz o seguinte, vocês aceitam ficar debaixo da nossa cobertura por enquanto, enquanto vocês procuram um lugar que vocês se sintam bem? Assim, eu cheguei e falei, eu e minha esposa, sim. Não, entendemos que sim, tá bom então. Então, a partir de hoje, nós vamos orar. A partir de hoje, você vai dar o nosso contato para esse pastor. Se eles quiserem falar com vocês, vai ter que falar comigo primeiro. Mas lá está isso que falta, é a sabedoria que falta. Essa sabedoria. Aí eu te pergunto, tu ligou para você? Pois. Tu ligou para você? Não ligou para mim. Mas depois eu fui mandar mensagem, eu entendi e tal, não sei o quê. Tá todo mundo fluindo. É isso. Aconteceu há pouco tempo. Ligaram lá do Brasil um rapaz, homem de Deus, sabe? Se converteu comigo. Há muitos anos atrás. Uma benção e tal. Estava numa igreja que estava oprimindo e tal, não sei o quê. Eu falei assim, mas a gente sentiu que não há mais tempo e tal. Coisas complicadas aconteceram lá. Cheguei e falei, a mesma coisa, a partir de hoje a gente está, então não sei o quê. Aí também a gente, procura pastor fulano de tal em tal lugar, conheço família, conheço caráter. Que nem eu falo, as pessoas a gente se converteu aqui, para onde a gente vai e tal. Se for visitar uma igreja perto de você, procura saber o caráter do pastor, como ele trata a esposa e trata os filhos. Uau, isso é muito forte. Ele não precisa ser aquele pregador de não sei o que. Não, ele precisa ser correto. Isso que a Bíblia descreve. Aí as pessoas, não, eu
vou lá porque o louvor é maravilhoso. Né? Tem alguns aí que o louvor era maravilhoso e tá em inquérito aí. Tá. Né? Não posso falar mais sobre isso, mas a gente não está em inquérito aí. Mas e aí? Né? Então não é glamour, é essência. É essência. É ser correto, honestidade, respeito. É isso, é testemunho. Né? Amém. Ciência, realmente. Realmente. Pastor, estamos agora aqui a chegar ao fim do nosso podcast. E eu queria. Vamos fazer já beijinho. Vamos nessa. Nós temos aqui uma questão. Qual é o maior desafio hoje? Bíblia aberta ou coração aberto? Coração aberto. Porquê? Porque as pessoas fecharam o coração para que a verdade entre. Então, a Bíblia fala o quê? Conhecereis a verdade vos libertará. Amém. Então, quando nós abrimos o nosso coração para a verdade, ele nos liberta, seja do que for. É verdade. Então, só precisa do coração aberto. Então, eu acho que a oração que eu mais faço hoje é para que ele venha abrir os corações. E dependendo da cultura, dependendo da localidade, o coração é mais fechado. Então, assim, é um desafio. É um desafio. Eu acho que o maior desafio é a questão do coração aberto. Porque a Bíblia aberta, a questão do conhecimento hoje, há uma liberdade de você ter o conhecimento em qualquer lugar. Claro, as redes sociais, por mais que nos ajudam, atrapalham também muita gente. Exatamente. Né? Então, se fica muito na rede social e se esquece de ler a Bíblia, se esquece, né, de buscar a palavra de Deus, as Escrituras. Mas, assim, ela se a gente quiser, a gente liga um tablet, né? E cria aqui. Eu tenho 5, acho que no meu tablet aqui, eu acho que eu tenho 5 Bíblias aqui. Eu tenho uma em hebraico, uma em espanhol, uma. Né, eu gosto muito Eu tenho esta. essa daqui, né? Igual a sua, né? Então, assim, aqui a Bíblia em hebraico, ela é muito boa, muito boa. Eu gosto muito dessa boa. Então, tipo assim. Mas a questão. Como sempre. O coração hoje é o mais desafiador hoje pelo fato da gente estar no final dos tempos. Então hoje, assim, as pessoas precisam entregar a sua vida para Jesus, porque os dias são maus e vai piorar. E o fim está muito próximo. Está muito próximo. Muito, realmente. Então, eu costumo falar que assim, a gente sempre falou muito de final dos tempos, mas se a gente for analisar, a gente está como diz um pastor lá do Brasil, amigo meu, o cenário está preparado para tudo acontecer. Porque a Bíblia fala que todo olho verá. Isso seria impossível acontecer em 1990. Hoje, com a internet, nós vemos em tempo real. E com a inteligência artificial ainda pior. Ainda pior. Muito pior. A gente está no cenário para o fim dos tempos, para a volta de Cristo. Qualquer momento ele volta. A qualquer momento ele volta. Completamente. Realmente. Eu acho que realmente a tecnologia é boa, porque lá está, podemos transmitir, por exemplo, aqui, não é? Estamos pregando a palavra de Deus. Muita gente está sendo alcançada em nome de Jesus. Mas, por outro lado, a palavra também é muitas vezes distorcida. Existe Ou esse seja, problema. Nunca conseguimos meter os dois na mesma balança. Sim. Aí cabe a pessoa verificar. Sim, saber tirar utilidade das redes sociais, né? É uma coisa que eu falo para as pessoas. Eu gosto quando as pessoas questionam. A minha esposa sabe, quando as pessoas estão questionando, eu quero saber disso, mas por que isso? Não concordo. Aí eu gosto disso. Porque eu era assim. Exato. Então, tipo assim,
É igual o eunuco foi até Filipe, né? Filipe chegou até o eunuco e perguntou, entende o que lê? Ele, como é que eu posso entender? Não tem ninguém para me ensinar. Exato. Então, tipo assim, quando ele aprendeu e entendeu, não, cara, quero me batizar ontem. Ó, tem uma água ali, ó, pode ser ali? Vamos embora. Então, tipo assim, é o entendimento, porque quando você é usado por Deus para trazer o entendimento às pessoas, cara, isso não tem preço. Não tem. Por isso a nossa guerra espiritual, porque o inimigo ele não quer que a gente abra a boca e esteja para as pessoas, tirando dúvida delas, né? Então, tipo assim, a nossa guerra é constante. Completamente. Pastor, eu creio que muitos estão a ouvir e vão ouvir este podcast e muitos deles estão afastados de Deus. O que é que lhe pode transmitir a essas pessoas que estão afastadas ou que até têm curiosidade em saber sobre aqueles crentes estranhos? Sim. Então, como eu falei, né, eu era um cara que perseguia, né, esses crentes estranhos, né, e hoje estou aqui fazendo parte desse time. É o melhor time. Isso daqui eu não perde. Então, para você que não conhece a Deus, Deus ele ama você. Glória a Deus. Aleluia. A palavra de Deus fala em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E qual foi o motivo dele morrer por mim e por você? Para que você fosse adotado como filho. Em João 1,12 diz que ele deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. Oh, glória. Então, ele não te deu uma oportunidade. Aleluia. Ele não te deu uma sugestão. Ele te deu um poder. Oh, glória a Deus. E esse poder é de ser feito filho de Deus. Aleluia. É muita coisa. Glória a Deus. Você é filho do dono do ouro e da prata. Quando você entende que você é filho, a Bíblia fala que todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de Deus. Então, se você entregar a sua vida para Cristo, para Jesus, aquele que morreu e ressuscitou, Amém. entregar a sua vida, confessar que Ele é o seu Senhor e Salvador, que Ele entender, acreditar que Ele perdoa os seus pecados, você, além de ser filho de Deus, se tornar filho de Deus, você recebe a salvação. Amém. Saiba que não acaba aqui nesse lugar. Muitos falam que estamos no inferno. Não, o inferno não foi feito para nós. O inferno foi feito para o diabo e seus anjos, mas ele tem um lugar muito melhor que o inferno para nós. O inferno é a desgraça, o inferno é o pior, mas ele tem o melhor, que é a salvação, é estarmos com ele. Jesus ele disse para os seus discípulos: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse verdade, eu não vou-lo teria dito. Então é verdade, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. E ele veio para nos libertar, para me libertar e para te libertar. Então receba essa palavra. Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Entrega a sua vida a Jesus. E você vai ver, você vai aproveitar. Você vai ter a oportunidade de ver tudo que ele vai fazer na tua vida. Aleluia. Assim como ele fez na minha vida, eu creio que vai fazer muito mais na sua. Amém. Amém? Amém. Que bênção. Glória a Deus. Que Aleluia. bênção, meu Deus. Amém. Foi muito Pastor, sério. para terminar, infelizmente, porque eu mostrei aqui mais 2-3 horinhas. Amém. À vontade. Eu nem sei quanto tempo foi. Eu achava sobre as 2 horinhas, mas foi bênção, foi bênção. Não, realmente. Foi uma bênção. Eu creio que o pastor tirou muitas dúvidas que realmente às vezes uma pessoa nem tem coragem de perguntar. Sim. Falámos de assuntos sem filtro, Sim. que é mesmo esta é a nossa ideia, falar mesmo sem filtro, porque nós somos crentes, mas nós não somos perfeitos. Sim. Muito pelo contrário. Nós somos imperfeitos. Nós trabalhamos todos os dias para conseguir alcançar a perfeição, que nunca iremos conseguir, porque o único que andou aqui na Terra e que foi perfeito foi Jesus Cristo. Mas nós tentamos e aqui estamos nós. Pastor, para terminar, queria que completasse a nossa frase. Fé sem filtro é?
Fé sem filtro é viver a verdade de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Uau, uau. Pois até parecia que o pastor já sabia. Foi muito bom. Foi profundo, né? E veio daqui assim, ó. Veio de dentro, veio forte, veio forte. O ambiente está. Tá. Tranquilo com o Tá. Espírito Santo de Deus. Tá. Tudo começa a fluir. Sim. Pastor, mais uma vez obrigada. Obrigada por estar aqui. Foi o nosso primeiro episódio. É tudo novo para mim, para o pastor David. Para mim também. E para si, não é? Mas obrigada de fundo do coração por nos ajudar neste projeto. Quero também agradecer a todos que estão aí, que vão ver o nosso vídeo, vão ver o nosso podcast. Quero pedir aos irmãos que continuem a seguir a nossa página no Instagram, no Spotify, no YouTube. Sigam e quem sabe vocês podem estar aqui neste lugar também connosco, aqui no nosso podcast Fé Sem Filtros, está bem? Daqui a 2 semaninhas temos um novo convidado e vocês querem saber quem é? Pastor, quer saber? Pastor David, quer saber? Pois, não vos vou contar, vai ficar nos próximos stories. Tchau! Tchau.